Uma imagem do Cine Teatro Brasil, foto da década de 1940. Uma imagem de um carro da Ford, Casa de Detenção Segurança Pública. Uma imagem da polícia, Rádio Patrulha. Observe o carro. Você sabe que carro é esse? Uma imagem do caminhão Eisenhower com 5 eixos bidirecionais, 2 motores Chevrolet. Uma imagem da antiga Catedral da Sé, São Paulo, 1911. Antigamente havia respeito. Olha pra lá, Selminha. Uma imagem de um caminhão carregado ano 1940, cidade Birigui, interior de São Paulo. Uma imagem curiosa, Cassino do Arru, em Curitiba. O local é atualmente a casa matriz das Irmãs da Divina Providência. Uma imagem da pacata Avenida Brasil dos anos 30 ou 40. Em primeiro plano, o local onde atualmente é a Praça do Teixeirinha. Uma imagem de João Augusto Conrado do Amaral Gurgel ao lado de sua criação, o Gurgel, o primeiro carro totalmente brasileiro. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel nasceu em uma família de classe média, em 1926, na cidade de Franca. Aos 18 anos, Gurgel entrou na Escola Politécnica de Engenharia de São Paulo. Imagens do Santuário dos Três Reinos, Pernambuco. Possui uma área de 5 milhões de metros quadrados na região metropolitana do Recife, criado para preservar a Mata Atlântica. É um museu a céu aberto, de esculturas de pedra. Já tem cerca de 500 obras. É uma propriedade privada e no momento não está aberta para visitação. Imagem da Galeria Menescal, em Copacabana, Rio de Janeiro. Belo exemplo de arquitetura dos anos 40. Arquitetura requintada. Bela e charmosa, tem história para contar. Construída por Humberto Menescal, pouco antes do Brasil entrar no conflito contra o eixo, Segunda Guerra Mundial, a galeria, juntamente com um edifício de vários blocos da qual faz parte, obedecia uma interessante exigência da época, o subsolo reforçado para aguentar bombardeios aéreos. Aliás, a arquitetura da grande garagem é muito parecida com a que fica por debaixo da Praça dos Expedicionários no centro, com igual função. Petisco da vila no ano de sua inauguração, Vila Isabel, Rio de Janeiro, 1969. Foi fundado pelo português Manuel José Marques de Souza. O petisco deu certo por mais de 40 anos e encerrou as atividades em Vila Isabel em 2017. Seu espaço, na esquina do Boulevard 28 de Setembro com a Rua Visconde de Abaeté, nasceu com a promessa de ser grande e se consolidou como reduto do samba. Não foram poucos os bambas que o adotaram como queridinho. Foi ponto de encontro para Martinho da Vila, Arlindo Cruz, João Nogueira e Neguinho da Beija-Flor. Uma história curiosa, a Casa do Terror foi um dos bares mais tradicionais de Manaus, com mais de 40 anos de existência, localizado na Rua Brasil, comunidade Lagoa Verde, bairro Crespo, na Zona Sul. O fato de nunca ter passado por uma reforma, ter teias de aranha no teto, telhado retorcido e decoração exótica explicam o curioso nome. O empreendimento foi criado pelo irreverente José Maria Tamborini, Zé Maria, que a todos saudava carinhosamente. Chegou mais um corno. Era frequentado, de acordo com Zé Maria, tanto pelo ajudante de pedreiro quanto pelo desembargador, atraídos pela simplicidade, cerveja gelada e uma monumental coleção de 4.000 LPS. Imagens da Hípica Paulista no Brooklyn e Ecoterapia. Sociedade Hípica Paulista é um clube de hipismo, fundado em 26 de agosto de 1911 no bairro do Brooklyn, cidade de São Paulo. É o pioneiro e mais tradicional centro hípico do Brasil. Formou a primeira equipe brasileira de saltos, que participou das Olimpíadas de 1948, em Londres. Imagem de uma família tropeira Santo Antônio do Pinhal SP. Década de 1930. Uma imagem do Vieira Souto, anos 30. As construções originais da mais cara avenida do país foram casas e depois pequenos prédios de no máximo 4 andares, onde durante anos apenas 2 edifícios destoavam, o Castelinho,
O casarão neomourisco do cônsul sueco Johan Edward Jansson, inaugurado em 1904, e o JK, moderno prédio de 5 andares cujo triplex serviu de residência ao presidente Juscelino Kubitschek e sua família pouco antes de Brasília. Uma bela visão da Praia do Flamengo no Rio de Janeiro antes do aterro chegar. Conseguimos ver a rotina das pessoas, seus carros e roupas. Possivelmente na virada dos anos 40 para os 50. Imagem retirada da página Fotos Antigas do Rio de Janeiro. Início dos anos 50, postal reprodução. Avenida Vieira Souto à altura do atual posto 10. Rio de Janeiro 1950. Uma imagem do Rio de Janeiro, centro nos anos 1950. Uma imagem do buraco do Lume. Nem todos têm a lembrança da história que originou o apelido da atual Praça Mário Lago. Ali seria construída a sede de uma empresa do ramo imobiliário cujo dono se chamava Linaldo Shoa Medeiros, as iniciais de Lume. A Financilar, do pernambucano Linaldo, era uma empresa de financiamento de imóveis que viveu seu apogeu na época do BNH, mas acabou quebrando. O canteiro de obras foi aberto, mas a obra foi abandonada. Só ficou um buraco como vestígio. Depois de anos, a área foi urbanizada. Em pleno Rio de Janeiro, anos 40. Detalhe no sapato. Este homem tinha estilo. Uma imagem do Hotel Glória nos anos 1930. Belas imagens de um rio antigo a pé pelo Grajaú nos seus 109 anos. O bairro mais bucólico da Zona Norte, originalmente um enorme canavial jesuíta situado no Vale dos Elefantes, foi fundado há quase 109 anos, em 15 de agosto de 1914, com planejamento urbano e construção realizados pelo engenheiro Richard. Richard, que era natural da cidade maranhense de Grajaú, batizou assim o bairro que inventou. A palavra significa, em tupi, Rio dos Carajás. Fotos históricas. Estação das Barcas, Praça 15 de Novembro, Centro, Rio de Janeiro RJ. A estação Praça 15 é um terminal hidroviário de passageiros situado no bairro do Centro, na zona central da cidade do Rio de Janeiro. Localiza-se na Praça 15, que lhe dá nome. Possibilita a integração com a parada Praça 15 do VLT Carioca. É operada pela CCR Barcas. Foi construída entre os anos de 1904 e 1912. Nos 3 edifícios que compõem o complexo, funcionam a estação de passageiros, o centro de controle operacional da CCR Barcas, escritórios administrativos da empresa, algumas lojas e áreas de serviços auxiliares. Chegamos ao meus amigos. Curta, comenta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal Fotos Vintage para não perder mais nenhum vídeo. Vamos finalizar em Jacarezinho. Imagem da residência da família de Pedro Infante Vieira. Originário do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Barra Mansa, o casal Pedro e Lili Infante Vieira veio para Jacarezinho por volta de 1915 e 5 de seus 9 filhos nasceram nesta cidade. Agora está aparecendo mais uma viagem no tempo, aproveite sem moderação. Obrigado por chegar até aqui. Até a próxima história em fotos.